Olá, meu nome é Carlos Renan Samuel Sanchotene, eu sou professor do curso de jornalismo da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Divinópolis, e apresento os resultados da pesquisa intitulada A Efemeridade da Notícia em Redes Sociais Digitais, uma análise do Insta Stories dos principais jornais de Minas Gerais. Essa pesquisa ela foi financiada através do edital Demanda Universal 2018 da FAPEMIG. A problematização dessa pesquisa gira em torno das transformações da prática jornalística e narrativas digitais no contexto de mediatização, em especial com relação aos stories do Instagram. Nesse sentido, buscamos compreender como os principais jornais mineiros têm se apropriado da ferramenta Stories para capturar o leitor e que tipo de narrativa jornalística está sendo construída. Os nossos objetivos foram identificar essas estratégias, observar e descrever os stories e refletir sobre as práticas jornalísticas. O mundo do jornalismo, ele tem se apropriado dessas ferramentas no intuito de se manter atual e assim acaba desenvolvendo narrativas que são criadas pelos stories. Os stories, como todo mundo sabe, fica disponível por 24 horas. E isso reflete uma mudança processual no modelo comunicacional, especificamente o jornalístico, que passa a ser regido pela autodestruição da notícia. Assim, nós realizamos o mapeamento dos jornais mineiros através do Atlas da Notícia, um site que mapeia os veículos produtores de notícia. Foram considerados os jornais com maior número de seguidores no Instagram. Nesse sentido, a gente considerou 6 periódicos: Jornal Estado de Minas, da capital, Jornal Agora, da região oeste, Jornal O Norte de Minas, da região norte, Jornal Diário de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, o Jornal Diário do Rio Doce, do Vale do Rio Doce, e o Jornal Tribuna de Minas, da Zona da Mata. Os exemplos trazidos na análise foram coletados ao longo de um mês, do dia 15 de maio a 15 de junho de 2023. Entre os principais resultados e estratégias utilizadas pelos jornais, nós identificamos a autorização do jornalista, e aqui a gente traz exemplos como o do Jornal Agora, em que apresenta um link que direciona o leitor para uma notícia no jornal digital e em seguida marca o perfil da jornalista. Então há um protagonismo da profissional que tem a sua rede social divulgada junto aos leitores. No exemplo de Tribuna de Minas, também há um link que direciona o leitor para o site do veículo. Já em Estado de Minas, não há links. Contudo, o veículo ele privilegia um vídeo com uma audiodescrição para garantir aí maior acessibilidade junto aos leitores. Então essa estratégia ela ilustra essa transformação do trabalho de mediação para a autorização do jornalista. Então é uma lógica de contato aí que aponta a performance do ator. O exercício jornalístico, então, passa a repousar nesse relato das sensações pessoais dos profissionais. O encadeamento midiático ele é uma das características presentes nos stories. E aqui nós trouxemos 2 exemplos do Jornal Diário do Rio Doce. À esquerda, os stories da notícia são acompanhados de outros dispositivos do mesmo veículo, em que direcionam o leitor para outras redes sociais, como Facebook e TikTok. À direita, mostra os bastidores do telejornal Balanço Geral, exibido pela TV Leste, afiliada da Record TV. Ou seja, mídia impressa e mídia televisiva fazem parte do sistema Leste de comunicação. Então o jornal busca agregar e interrelacionar conteúdos, dinamizando seus dispositivos de contato e mantendo o leitor dentro do seu próprio sistema. Então isso vai mostrar como que a instituição jornalística tem dinamizado seu ambiente discursivo em processos de convergência midiática e assim não perde a fidelização com seus leitores. A autorreferencialidade vai dizer respeito à produção dos discursos autorreferenciais sobre o processo produtivo jornalístico. No Jornal Agora, os jornais mostram os bastidores de uma entrevista realizada pela jornalista e no Jornal Estado de Minas, os stories que comemoram premiação internacional concedida ao veículo pela arte de capa do veículo impresso. Então a autorreferencialidade ela é identificada quando a mídia passa a se referir às suas próprias operações. As capas dos jornais também configuram-se como um recurso usado
que objetiva chamar o leitor, convidar esse leitor para o conteúdo interno da publicação. Geralmente, esse é o primeiro stories do dia. A participação do leitor é um dos efeitos desse processo de mediatização em que os jornais estão cada vez mais dinamizando seus ambientes, se valendo de distintas estratégias de contato com o público, convocando-os a participar efetivamente da cena discursiva. Por fim, vamos ter a publicidade digital, com links patrocinados que levam os leitores para sites de empresas comerciais, ou seja, trata-se aí de um novo modelo de negócio para o jornalismo. Concluindo, as lógicas de contato com o leitor elas estão cada vez mais submetidas às lógicas dos próprios dispositivos. No caso do Instagram, o jornal ele precisa utilizar todas essas ferramentas disponíveis para se manter aí junto ao seu leitor. A respeito dos conteúdos jornalísticos, a informação dos stories ela vai permitir uma linguagem mais coloquial justamente por estarem no ambiente digital e serem produzidas para ferramentas nativas desse ambiente. Então essa familiaridade com a linguagem ela acaba por otimizar o grau de eficiência da interação e do vínculo com o leitor. Com relação à informação, ela tem sido cada vez mais efêmera e autodestrutiva. Então essa notícia ela é multimediática, composta por múltiplas linguagens que se intercalam entre si. Então esses elementos acabam por desenvolver uma gramática própria de comunicação, que inclusive pode se opor à gramática da língua portuguesa tradicional, justamente porque não respeita a pontuação. Uma outra reflexão é que essa autodestruição da informação ela afeta a capacidade do jornalismo de produzir memória. O Instagram ele apaga o conteúdo e não disponibiliza um acervo para o seu seguidor. Assim, quem não conseguir a informação dentro daquelas 24 horas não a encontrará mais no perfil jornalístico. Por fim, a informação por meio dos stories ela está relacionada também a uma economia da atenção, ou seja, o rápido crescimento do volume de informações que lidamos no dia a dia gera uma escassez da nossa atenção. Então é necessário trabalhar para que essa atenção seja capturada de uma maneira eficiente, tornando a informação mais atrativa diante das demais disponíveis. Por fim, gostaríamos de agradecer à FAPEMIG e também à Universidade do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.